O chamado de Eliseu e o legado de Elias. O mundo observava enquanto uma carruagem de fogo ascendia aos céus. Elias, o profeta das maravilhas, havia partido. Seu sucessor, um simples agricultor chamado Eliseu, permaneceu imóvel. Ele era agora o elo entre Deus e seu povo. O chamado de Eliseu foi repentino e dramático. Ele estava arando seu campo quando Elias se aproximou. Foi um gesto simbólico, uma transferência de poder. A partir daquele momento, a vida de Eliseu mudou. Ele deixou a agricultura e abraçou a vida de um profeta. Elias se tornou o mentor de Eliseu. Juntos, eles viajaram, imbuídos de um senso de destino. Eliseu observava e aprendia, se preparando para ficar sozinho. A passagem do manto foi o início de um novo capítulo na história de Deus. Duplicando os milagres, demonstrando o poder de Deus na terra. O ministério de Eliseu foi caracterizado por eventos milagrosos, cada um deles um testemunho do poder ilimitado de Deus. Seus feitos não eram meros espetáculos, mas profundas demonstrações da intervenção divina na vida da humanidade. Esses milagres serviam como prova tangível da presença de Deus, inspirando admiração e reafirmando a fé. Um dos primeiros atos de Eliseu como profeta foi dividir o rio Jordão. Assim como Moisés havia feito gerações antes, Eliseu atingiu a água com o manto de Elias, dividindo o fluxo e criando um caminho seco. Este ato foi simbólico, significando a herança de Eliseu do manto de Elias e sua prontidão para liderar. Os milagres de Eliseu eram diversos e frequentemente atendiam às necessidades das pessoas comuns. Ele purificou uma fonte contaminada, fornecendo água limpa para toda uma comunidade. Ele multiplicou o azeite de uma viúva, salvando sua família da ruína financeira. Esses atos de compaixão cimentaram sua reputação como um homem de Deus, profundamente conectado ao sofrimento e às esperanças de seu povo. Águas da vida, águas da morte. A dualidade do profeta. A vida de Eliseu não foi definida apenas por milagres benevolentes. Ele podia ser uma figura de poder aterrorizante quando necessário, exercendo o poder de Deus para fazer justiça e pronunciar julgamento. Essa dualidade, essa capacidade de compaixão e ira, ressaltava a natureza imprevisível do poder divino. Quando um grupo de jovens zombou de Eliseu, ele os amaldiçoou em nome de Deus. 2 ursas emergiram da floresta, matando 42 dos jovens. Este incidente, embora perturbador, destacou a importância de respeitar os profetas de Deus e as possíveis consequências de seu desprezo. Em outro exemplo, Eliseu profetizou a morte de um exército inteiro. O exército sírio, com a intenção de capturar Eliseu, cercou a cidade onde ele estava hospedado. O servo de Eliseu estava apavorado, mas o profeta calmamente assegurou-lhe que aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Suas palavras se mostraram verdadeiras, pois o exército sírio foi atingido pela cegueira e desviado. Fé. A moeda suprema. A confiança inabalável de Eliseu. Os milagres de Eliseu não eram meramente produtos de seu próprio poder. Eles eram manifestações de sua fé inabalável em Deus. Ele entendia que o verdadeiro poder não residia em si mesmo, mas em sua completa rendição à vontade divina. Sua vida foi um testemunho das coisas extraordinárias que podem ser realizadas por meio da fé inabalável. Quando uma mulher se aproximou de Eliseu, desesperada porque seu filho havia morrido, o profeta não hesitou. Ele se estendeu sobre o corpo do menino, orando fervorosamente por um milagre. A vida do menino voltou, provando que até a morte pode ser superada pelo poder da fé. A fé de Eliseu não era passiva. Era uma força ativa que moldava cada uma de suas ações. Ele não esperava simplesmente que Deus agisse. Ele agia com ousadia em fé, confiando que Deus honraria seu compromisso.
Essa confiança inabalável no plano divino está no cerne do legado duradouro de Eliseu. Seção 5. Além do físico. As dimensões espirituais dos milagres de Eliseu. Os milagres de Eliseu eram profundamente simbólicos, apontando para uma verdade espiritual maior. O milagre do machado flutuante transcendeu o simples ato de recuperar uma ferramenta perdida. Eliseu, usando um pedaço de madeira, fez com que a cabeça de ferro do machado flutuasse. Este ato simbolizava o poder de Deus para restaurar o que foi perdido. A cura de Naamã demonstrou que a verdadeira fé requer rendição e humildade. Seção 6. Um profeta para o povo. A compaixão e o impacto social de Eliseu. Eliseu não era um místico isolado, removido das preocupações das pessoas comuns. Ele era um profeta do povo, profundamente conectado às suas lutas e comprometido com seu bem-estar. Sua compaixão se estendia além do reino espiritual, abrangendo as necessidades físicas e sociais de sua comunidade. Ele interveio em questões de justiça, desafiando autoridades corruptas e defendendo os pobres e marginalizados. Ele forneceu alimento para os famintos durante uma fome, demonstrando sua compreensão de que a verdadeira fé se manifesta em atos de amor e serviço. A vida de Eliseu foi um testemunho da interconexão entre responsabilidade espiritual e social. A compaixão de Eliseu se estendia até mesmo a seus inimigos. Quando o rei de Israel pediu seu conselho sobre como derrotar os sírios, Eliseu, embora tivesse sido pessoalmente atacado por eles, ofereceu um plano que levou à sua derrota sem derramamento de sangue. Este ato de misericórdia ressaltou sua crença no poder transformador do perdão e da reconciliação. Seção 7. Ecos de Eliseu. Lições duradouras para a fé moderna. Séculos após sua época, a história de Eliseu continua a ressoar com os crentes em todo o mundo. Sua vida e seus atos oferecem lições valiosas para navegar pelas complexidades da fé no mundo moderno. Sua fé inabalável, sua compaixão pelos outros e seu compromisso com a justiça servem como exemplos atemporais para pessoas de todas as origens. A vida de Eliseu nos ensina que a fé não é uma crença passiva, mas uma força ativa que requer coragem, confiança e disposição para se aventurar no desconhecido. Seus milagres nos lembram que, com Deus, todas as coisas são possíveis, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Além disso, o compromisso inabalável de Eliseu com a justiça e a compaixão nos desafia a viver nossa fé de maneiras tangíveis. Sua vida serve como um lembrete de que a verdadeira fé não se limita a locais de culto, mas deve ser vivida no mundo, transformando vidas e fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Seção 8. Um legado de milagres, um testamento de fé. A mensagem atemporal de Eliseu. A história de Eliseu é um testemunho do poder duradouro da fé. Ele foi um homem que, por meio de sua confiança inabalável em Deus, realizou coisas extraordinárias. Seus milagres continuam a inspirar admiração e espanto, lembrando-nos das possibilidades ilimitadas que existem quando nos alinhamos com a vontade divina. A vida de Eliseu foi uma tapeçaria vibrante tecida com fios de fé, compaixão e coragem. Ele foi um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas, um testemunho do poder transformador da crença. Sua história continua a ecoar através dos tempos, uma mensagem atemporal do poder duradouro da fé para curar, restaurar e inspirar. Ao refletirmos sobre a vida de Eliseu, sejamos encorajados a abraçar o poder da fé em nossas próprias vidas. Vamos nos esforçar para viver com a mesma confiança inabalável, compaixão ilimitada e compromisso inabalável com a justiça que caracterizaram sua jornada extraordinária. Pois ao fazermos isso, nós também podemos nos tornar condutores da graça de Deus.
trazendo esperança e cura para um mundo que precisa desesperadamente. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.